Ok, vamos à nossa aula Temperatura, capítulo 2. O que vamos ver nessa aula é a lei zero da termodinâmica, temperatura em graus Celsius, falar de alguns aparelhos de medida de temperatura, vamos falar da temperatura em graus Fahrenheit, vamos falar da temperatura em Kelvin e vamos falar também de calibração de termômetros. Nós vamos fazer aqui uma experiência e mostrar que a sensação térmica não é a forma mais adequada para a gente conceituar a temperatura. Nós vamos fazer isso como exercício e vamos colocar a mão em três recipientes, um com água com gelo, um com água a temperatura ambiente e um com água aquecida. E vocês irão usar isso no formulário responder a sensação que encontrar. Bom, o passo seguinte é a gente montar um aparelho em que o sinal de saída dele varia de acordo com esses materiais que eu mencionei anteriormente. A gente vai montar um termoscópio usando um tubo de ensaio e um tubo mais fino, e a gente percebe que a altura da coluna da água depende em qual recipiente a gente mergulha. Então a gente vai partir da seguinte ideia aqui, que toda matéria tem um estado térmico. Eu ainda não sei conceituar o que é um estado térmico, mas eu vou assumir que quando eu pegar esse termoscópio, colocar ele em contato, ele vai me dar uma indicação desse estado térmico. E aí a gente vai usar uma seguinte ideia aqui. Eu vou pegar dois objetos, eles vão estar em estados térmicos diferentes. Porém, quando eu coloco eles em contato, vai acontecer alguma coisa aí, por exemplo, a altura da coluna d'água do termoscópio vai subir e uma hora ele vai estabilizar. Quando acontece isso, eu digo que eles estão em equilíbrio térmico. Ou seja, eu digo que o estado térmico daquela substância está no mesmo estado térmico do termoscópio. Ou seja, se eu pegar duas substâncias A e B com estados térmicos diferentes, colocar ele em contato, após um certo tempo, se eu colocar o termoscópio na substância A ou na substância B, eles vão ser iguais, os estados térmicos são iguais. Uma outra forma de dizer isso é o seguinte, que todo corpo possui uma propriedade termodinâmica chamada temperatura. E quando eu coloco eles em contato, quando eles estiverem em equilíbrio térmico, eu digo que as suas temperaturas são iguais. Então, veja, nós começamos a conceituar de uma maneira bem simples o que é o estado térmico. Eu ainda não sei definir melhor isso, mas eu atribuo a uma grandeza física chamada temperatura. Vamos ver esse vídeo para entender o conceito de sensação térmica. Coloque o dedo nesse recipiente com água e gelo e deixe durante 10 segundos. E depois colocamos o dedo no recipiente do meio e perguntamos qual é a sensação, está quente ou frio? Geralmente falamos que está quente. Aí repetimos o mesmo processo com o dedo na água aquecida. Deixamos durante 10 segundos e colocamos o dedo no recipiente do meio. Qual é a sensação, quente ou fria? Então percebemos agora que a água está mais fria. Bom, termômetro. Termômetro nada mais é que um termoscópio onde eu adiciono uma escala que vai me fornecer uma leitura gerando número. Para a gente calibrar o termômetro, eu vou precisar de dois estados térmicos. Historicamente, Celsius utilizou uma mistura de água com gelo e atribuiu o valor 0, e o outro estado térmico é uma água fervente, na qual ele atribuiu o valor 100. A escala é dividida em 100 partes iguais e a unidade de temperatura utilizada é graus Celsius.
O que nós vamos fazer aqui é utilizar dois estados térmicos, um água com gelo e a outro com água fervente, né? Isso vai ser feito no exercício e vocês irão gerar, né, uma escala, ao invés de dividir em 100 partes iguais, vocês vão dividir em 10 partes iguais. Vamos mostrar aqui um pequeno vídeo mostrando o funcionamento do termoscópio. Temos três recipientes: água com gelo, água normal, água aquecida. Pegue um tubo de ensaio, coloque água, aqui colocamos um corante apenas para identificar a tonalidade. Pegue um tubo menor, toquei oco, passe ele no meio de uma rolha e aí montamos as duas partes. Ajuste o tubo aqui de forma que a gente possa ver que tenha a altura da coluna da água está aqui. Muito bem, vamos mergulhar agora na água a temperatura ambiente. Perceba que a altura da coluna da água não se altera. Vamos mergulhar na água com gelo e perceba que a altura da coluna d'água ficou bem abaixo. Eu vou retirar para vocês verem. Perceba que ele está bem abaixo, está mais ou menos aqui. Agora vou colocar na água aquecida. Perceba que ele subiu, até saiu fora do tubo. Percebam? Vou repetir aqui. Perceba que ele caiu fora. Aqui no laboratório de física, nós vamos usar dois aparelhos de medida. Um que é o termômetro convencional, feito de vidro, né? Que a gente tem um líquido aqui, e o outro é um termômetro aqui digital, que a gente conecta no multímetro e seleciona uma chave e posso fazer as medidas de temperatura. Temperatura em graus Fahrenheit. Outro tipo de escala conhecido, bastante usado nos países de língua inglesa, é o grau Fahrenheit, representado por graus F. Nesse caso, adota-se como 32 o ponto de congelamento da água e 212 o ponto de ebulição da água. A escala é dividida em 180 partes iguais. Para identificar a relação entre as duas escalas de temperatura, deve-se elaborar um gráfico, na qual no eixo X se coloca a faixa de temperatura em graus Celsius e no eixo Y a faixa de temperatura em graus Fahrenheit. Nesse gráfico são identificados dois triângulos, o maior e o menor. A base do triângulo maior mede 100 graus Celsius. A base do triângulo menor mede T em graus Celsius. A altura do triângulo maior mede 212 menos 32, que é 180 graus Fahrenheit, enquanto a altura do triângulo menor mede temperatura graus Fahrenheit menos 32. Por semelhança de triângulos, obtemos essa relação. Perceba, aqui é a base do triângulo menor, aqui é a base do triângulo maior. Aqui é a altura do triângulo menor, aqui é a altura do triângulo maior. Uso no SMS Studio. A inserção das unidades no SMS Studio é feita colocando o valor e a unidade, que pode ser obtido de duas formas. Apertando a tecla apóstrofe e aí colocando graus Celsius ou graus Fahrenheit, ou então selecionando o ícone filtro, escolhendo depois o grupo da temperatura e escolhendo uma das duas temperaturas, duas unidades de temperatura. Cuidado com temperaturas negativas. Coloque elas sempre entre parênteses. Temperatura em Kelvin. Sabemos que as escalas em graus Celsius e graus Fahrenheit apresentam valores negativos.
E Kelvin estava incomodado com essa situação, pois ele imaginava que a temperatura tinha um outro significado físico. Para isso, ele utilizou um tipo de termômetro usando a pressão de um gás como medida. Seja P0G, a pressão do gás quando imerso na água a 0 graus Celsius, e P0V, a pressão desse mesmo gás quando imerso na água a 100 graus Celsius. Essa análise pode ser feita no aplicativo desenvolvido pela Universidade de Colorado. O recipiente tem 4 nanômetros de profundidade e 8,75 nanômetros de altura, sendo que a largura pode variar. As partículas leves representam a molécula de hélio, cuja massa atômica é 4 gramas por mol, enquanto as partículas pesadas representam o gás nitrogênio, tendo a massa atômica 28 gramas por mol. As colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, ou seja, a energia cinética é conservada. E as moléculas são modeladas como esferas rígidas. Aqui temos uma visão da tela do simulador. Muito bem, aqui é a caixa e nós, para esse ensaio específico de Kelvin, a gente deve colocar o volume como constante. Aqui, clicando nessa parte, nós podemos escolher as partículas pesadas ou leves. Aqui embaixo nós temos o aquecedor, que pode variar a temperatura. Aqui podemos escolher a escala de temperatura, no caso aqui vamos denotar como Celsius. E aqui temos o valor da pressão. Então, nesse caso aqui, o que nós precisamos fazer, e os alunos vão fazer isso como atividade, é incrementando partículas pesadas de 50 em 50, ajustando a temperatura aqui para 0 graus Celsius. Para isso ele vai aquecer ou esfriar, e no momento ele pausa o sistema e anota o valor da pressão. Em seguida, nesse mesmo simulador, o aluno eleva a temperatura a 100 graus Celsius e repete o mesmo processo, de 50 em 50 partículas, mantendo o volume constante, anotando o valor da pressão. Muito bem, uma vez que tivermos esse conjunto de valores de pressão, o aluno deve colocar isso no Excel, colocando a pressão no ponto de gelo, colocando o valor da pressão no ponto de vapor e calculando a razão PV sobre PG. Ok? Então, fazendo esses valores para diversos, o aluno pode verificar que há uma razão em torno desse valor aqui, 1,3661, cujos detalhes aparecem lá na lista de exercício. O que Kelvin fez foi usar o mesmo procedimento de Celsius, ou seja, ele dividiu o intervalo em 100 unidades, em 100 partes iguais. Portanto, ele considerou TV sobre menos TG igual a 100. Como PV sobre TV sobre TG é igual a 1,3661, ele substituiu aqui, daí nós temos essa expressão, subtraiu e, portanto, ele encontrou a temperatura no ponto de congelamento da água em torno de 273,15 Kelvin. Portanto, a temperatura hoje ela está associada ao movimento das partículas. Ela basicamente representa o grau de agitação das partículas. Isso você pode ver no simulador, abaixando a temperatura a valores próximos em torno de 50 Kelvin, você percebe que o movimento das partículas é bem lento. Faça isso no simulador. Eleve depois a temperatura do gás a em torno de 300, 400 Kelvin e analise de novo o movimento das partículas. Você vai perceber que a temperatura ela está ligada ao movimento das partículas. Então, assim, o padrão de temperatura no Sistema Internacional de Unidades é Kelvin e a unidade é um K maiúsculo. A sua dimensão a gente representa pela letra θ. No SMAT Solver ou SMAT Studio,
o aplicativo já converte automaticamente para Kelvin. O único cuidado que a gente deve ter quando são inseridas temperaturas negativas em graus Celsius ou graus Fahrenheit. Nesse caso, a gente precisa colocar entre parênteses. Da mesma forma, se a gente precisar fazer a conversão de unidade, eu defino a minha temperatura, aperto igual, ela vai gerar um resultado em Kelvin. Eu clico na expressão, clico no quadrado, aperto apóstrofo e troco a unidade, seja para graus Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Periodicamente, termômetros precisam ser calibrados. Mesmo aqueles quando a gente compra, principalmente os digitais eletrônicos, a gente precisa fazer uma aferição com um outro termômetro. O processo consiste, então, usar um aparelho padrão já calibrado com esse que a gente quer calibrar. A gente pode gerar vários valores de temperaturas, medir as temperaturas tanto no termômetro padrão quanto no aparelho a ser calibrado. E a gente coloca os valores de um deles no eixo X, por exemplo, o termômetro padrão, e no eixo Y a gente coloca aquele a ser calibrado. Usando o mesmo processo como foi feito na conversão de temperaturas em graus Celsius para graus Fahrenheit, a gente monta dois triângulos e, por semelhança de triângulo, conseguimos fazer essa aferição, de encontrar uma relação que relaciona uma temperatura com a outra. Isso será feito no exercício. Ok, obrigado. Façam os exercícios que estão na apostila e faço depois alguns problemas que serão colocados para vocês. Obrigado.